Boa noite, nação tricolor. Venho aqui para fazer o pós-jogo, né? Um vídeo de pós-jogo. Não com sorriso no rosto, porque nós acabamos de sair de São Januário do Rio de Janeiro com uma derrota. São Paulo perdeu de 2-0 para o Vasco da Gama, lá em São Januário. Com um jogo difícil, com um jogo que dá para criticar muito o sistema defensivo do São Paulo. E também que eu vou fazer uma crítica não ao Daronco em si, mas aos árbitros brasileiros, como que eles estão vendo as jogadas, tá? Eu acho que a crítica não é toda em torno daquele lance do Raniel. Eu acho que a crítica quando a gente fala do lance, pensando na arbitragem brasileira, a gente fala do tanto de lances iguais que aconteceu para o São Paulo e que os juízes não deram cartão, não deram nada na jogada. A gente tem o exemplo contra a Chapecoense, que o próprio Raniel, né, do lance de hoje, tomou uma butinada do Amaral volante e o juiz nem quis olhar o VAR, né, não foi ver nada. A gente tem o exemplo na final do Campeonato Paulista, que o volante do Corinthians, esqueci agora o nome, que veio do Grêmio, deu uma butinada novamente no Everton Felipe do São Paulo e o juiz encarou como que se não fosse nada, como que se fosse jogo normal. Aí quando é contra o São Paulo, o juiz aparece com aquela conversa toda do VAR, né? Demorou ali cerca de 5 minutos, até teve algumas análises falando que o árbitro de vídeo convenceu o árbitro de campo a expulsar o Raniel. Concordo com isso, até poderia ser um lance para cartão vermelho, sendo a visão do árbitro, mas o árbitro, aquele tempo todo demorado, 5 minutos, quase 5 minutos, 3 a 5 minutos, ali parado conversando com o árbitro de vídeo, mostra que ele foi convencido naquele período de tempo. Falando sobre o jogo, só para não ficar nisso de juiz, só para não ficar nisso de desculpas, tivemos dois lances ali na bola aérea, que o São Paulo foi infeliz, que o Thales conseguiu marcar o gol, e também teve o segundo gol do Vasco da Gama, né? Também de jogada aérea, que o São Paulo deixou os jogadores sozinhos dentro da área. Lógico que o São Paulo estava com uma menos, fica mais difícil, lógico que fica mais difícil, os jogadores às vezes sobem o ataque, mas lógico que a gente tem que criticar a defesa do São Paulo. Não a defesa, quando a gente fala a defesa, não é só a zaga, a gente fala o sistema defensivo inteiro. E quando a gente fala sistema defensivo, é o time inteiro, é o time que ajuda. Ali na jogada estava, se eu não me engano, eu acho que era o lateral esquerdo e o Lisieiro. Na primeira jogada quem estava junto ao Thales era o Juanfran, então sim, vale as críticas aos erros defensivos do São Paulo. Acho que a gente tem que criticar também o momento dos árbitros brasileiros contra o São Paulo e dar aquela falada para a Fox Sports, tanto falou que o presidente da CBF é São Paulino, e agora eu acho que eles têm que falar algo diferente, né? Porque vamos colocar a jogada contra o Bahia, né? Que o Liseiro sofreu aquela contusão e o árbitro de vídeo nada, nem quis olhar pro lance. A gente coloca na final do Campeonato Paulista, o mesmo lance, o jogador de São Paulo toma uma voadora pro volante do Corinthians e o juiz nem quer olhar. Eu acho que o presidente da CBF não deve ser São Paulino, né? Então vale essa análise aí. A gente agora tem um próximo jogo contra o Grêmio. Eu acho que nós temos que pensar sim ainda no Campeonato Brasileiro, tem que pensar sim. Eu não vou dizer que a gente tem que ficar iludido, mas a gente tem que pensar que a gente pode chegar. O São Paulo tem condições de chegar, o São Paulo tem time para chegar e o São Paulo tá lá no bolo. Ainda tem o jogo do Flamengo para fazer, pode subir para 33 pontos, o São Paulo tá com 27, fica 6 pontos, 2 partidas pra gente vencer e conseguir essa posição aí de primeiro colocado. O Santos hoje ainda tá em primeiro colocado com 33, se o Flamengo ganhar tá com 30, se o Flamengo ganhar vai pra 33 também, deve tomar liderança, tá bom? Vamos São Paulo, né? Lógico, a gente sempre vai estar junto, né? Porque não é por conta de uma derrota que a gente vai deixar o clube. Esse momento, os jogadores, todo o clube precisa muito da torcida. A torcida precisa comparecer no próximo jogo contra o Grêmio, que será um jogo difícil. O Grêmio é uma equipe muito forte, mas vai vir de competições aí, Copa do Brasil e Libertadores. Então dá sim para o São Paulo fazer um bom resultado, ainda mais na nossa casa, com a torcida apoiando com os bons jogadores que o São Paulo tem, tá bom? Nóis, boa noite. 18h37 agora, boa noite. Esse pós-jogo aí a gente não termina com tanta felicidade, mas o futebol é assim, que a próxima a gente vence, tá bom? Boa noite para vocês.